Já pensou se o seu sintoma tivesse a chance de escrever uma carta? Garanto que seria alguma coisa mais ou menos assim. Olá, tenho muitos nomes. Dor de estômago, gripe, dor das costas, depressão, tosse e a lista continua. Ofereci-me como voluntário para o pior trabalho, ser o portador de notícias pouco agradáveis para você. Todo mundo pensa que desejo atrapalhar, fazer o mal, limitar vocês. Eu, o sintoma, simplesmente estou tentando lhe falar numa linguagem que você entenda. E o que você faz? Manda-me dormir com remédios. Manda-me calar com sedativos. Me suplica para desaparecer com anti-inflamatórios. Para você, eu, o sintoma, sou a doença. Que absurdo! Não confunda as coisas. Eu não sou a doença, sou o sintoma. A doença é você. É o seu estilo de vida. São as suas emoções contidas. Por favor, quando eu aparecer no seu corpo, antes de procurar um médico para me adormecer, analise o que tenho a lhe dizer verdadeiramente. Quanto mais rápido tomar consciência do porquê do meu aparecimento no seu corpo, mais rápido irei embora. Por favor, me deixe sem trabalho. Ou você acha que eu gosto do que eu faço? Meu trabalho é vergonhoso. Por favor, tome consciência, reflita e haja. Quanto antes o fizer, mais cedo partirei de sua vida. Atenciosamente, o sintoma. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E este é o teu país. Hoje vamos tratar de um assunto que atinge toda a sociedade, saúde e bem-estar. A psicóloga, a doutora Daniela Levi, vai expor como as pessoas podem melhorar seu comportamento e alcançar benefícios físicos e mentais oriundos desse trabalho interior. Pós-graduada em Psicologia Hospitalar e em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Fundadora da Associação de Psicologia Positiva da América Latina. Diretora da área de Coaching de Saúde e Bem-Estar da Car Evolution. Tem formação internacional em Coaching de Saúde e Bem-Estar pela Wall Coachings, endossada pelo American College of Sport Medicine. Seja bem-vinda, Daniela, como vai? Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a sua presença. Mas eu quero perguntar a você o seguinte, eu falei certo essas palavras difíceis que vocês me apresentaram? Sim, é coaching. Coaching, né? A pronúncia é um pouco difícil, mas sim, mas o coaching significa o quê? Uma terapia, uma técnica, um comportamento? O que é que significa? É uma técnica com ferramentas específicas para mudança de comportamento, né? Então, é baseado na ciência, que esse é o grande diferencial. Então, tem estudos científicos já comprovando a eficácia dessa técnica. E aí eu posso falar mais um pouquinho depois das ferramentas. Não, você vai falar. Vocês você vai falar mais. Mas antes eu quero dizer a você o seguinte. Nós que chegamos a uma certa idade e temos recordação do passado, isso é muito importante rever uma pessoa que a gente carregou no colo. E eu tenho esse privilégio com você, Daniela. Eu carreguei você no colo. Você não se lembra, porque você era muito pequena, mas com o passar do tempo você se lembra que a nossa amizade, que era a amizade minha com você, com a sua família, com a sua adorada Antonieta, com o Levi, que é seu pai, suas irmãs, a Fabiana, são pessoas que eu guardo no meu coração.
Então, hoje, meu caro telespectador, é um momento de felicidade para mim, porque eu volto ao passado, lembro coisas que, afinal de contas, a gente ficam dentro de nós, não é? E, na oportunidade, é muito bom colocar para fora. Isto eu faço hoje. Portanto, eu que agradeço você a presença de estar aqui, já crescida, formada, tratando de um assunto muito importante, de psicologia, não é? Que todos vão adorar, tenho certeza absoluta. Tudo bem? Muito obrigada, nossa, eu também lembro de alguns momentos, assim, da infância, com as suas filhas, e a gente vê que o tempo passa rápido, né? Passa rápido, né? Vocês, inclusive, o seu pai, eu me lembro que ele trabalhou na Volkswagen, não é? Sim. E ele esteve, um certo momento da vida dele, a família toda mudou para Hamburgo, na Alemanha. Perto de Hamburgo, foi Wolfsburg. E nós fomos lá visitá-los, não é verdade? Lembra? Lembro. Isso eu nem lembrava, agora que você está falando que eu resgatei isso. Você resgatou? Verdade, a gente ficou 2 anos e meio, né? Isso, exatamente. E foi muito bom. Né? Muito bem, Daniela. Feita essa homenagem à sua família, à sua mãe, ao seu pai, voltamos agora aqui ao tema proposto para nós informarmos o telespectador esta psicologia que você vem falar, tá bom? Então eu pergunto a você, qual é a sua formação e a área de atuação? Então, eu me formei em psicologia, aí eu fiz uma pós em terapia cognitivo-comportamental, que é focada em mudanças de comportamento, mas é algo mais objetivo e mais concreto para atingir as metas e os comportamentos desejados, né? Depois da formação em cognitivo-comportamental, eu comecei a trabalhar com obesidade infantil, então eu trabalhava com as famílias, com as crianças obesas, e era um trabalho em conjunto, porque não adianta só tratar a criança e não tratar a família, claro. Que acaba não tendo resultados, né? E trabalhando... Mas isso é normal na sua profissão? Quando você trata a criança, você tem que tratar também a família? Sim. Porque geralmente são as mães, né, dependendo da idade da criança, as mães que escolhem os alimentos, as mães que preparam, ou a empregada, né, prepara o jantar, o almoço das crianças. Sim. E muitas vezes a família tem hábitos inadequados, né, então precisa ensinar e mudar o hábito da família para conseguir a criança também ter um comportamento adequado em relação à alimentação. Sim. E é muito difícil? Com criança é muito mais difícil, principalmente quando as famílias boicotam, né? Porque isso acontece muito. Então, por isso que o tratamento tem que ser em conjunto. E eu fiquei anos trabalhando com obesidade infantil e aí levamos alguns projetos para as empresas em relação à obesidade, a tratamento para o bem-estar no geral, e fomos ampliando. Até que eu comecei a trabalhar com o coaching de saúde e bem-estar. Porque eu sentia a falta de algo mais focado realmente na saúde e no bem-estar, né? E eu comecei a estudar o coaching de saúde e bem-estar. E uma das abordagens teóricas é a psicologia positiva do coaching. Sim. E aí, como no Brasil é muito recente a psicologia positiva, começou no Brasil não, no mundo, 1998... e no Brasil não tinha quase nada a respeito da psicologia positiva, eu fundei a Associação de Psicologia Positiva para promover e os profissionais que estavam estudando, fazendo pesquisas na área, poderem entrar em contato. Então, os associados recebem newsletters sobre as novidades da psicologia positiva. É mais a promoção da ciência, né? E quais são as características desta associação? Em que sentido que vocês trabalham? Então, é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, como a psicologia positiva foi criada pelo Martin Seligman, que é um psicólogo que começou trabalhando com depressão, mas acabou não vendo muito resultado com as técnicas convencionais da terapia de modificação do comportamento dos depressivos e de pensamentos, né? Então, ele criou a psicologia positiva estudando quais são os pontos fortes, as potencialidades das pessoas para o desenvolvimento, porque todo mundo tem, né, as partes positivas e os pontos fortes, mas isso muitas vezes é deixado de lado. E aí o Martin Seligman, que é da Universidade de Pensilvânia, né, ele reconheceu a Associação de Psicologia Positiva que eu criei aqui no Brasil, mas eu expandi para a América Latina, então foi reconhecido
pelo Martin, né, e pela equipe dele da Universidade de Pensilvânia. Lá é uma instituição também, né? É, enorme lá, assim, e lá é muito fácil, eles têm muita verba para pesquisa, né, diferente do Brasil, então por isso que promoveu. Você aqui, nada de verba. Aqui, olha, a gente, na verdade... Para ciência, para cultura, aqui nós não temos absolutamente nada, né? Não, lá é muito diferente, já começaram, assim, a incentivos a pesquisas muito grandes, por isso que, assim, em 1998 começou o estudo da psicologia positiva e já evoluiu muito. E é isso que eu vim com essa missão de trazer isso para o Brasil, para a América Latina, né? Essas evoluções, então, tradução porque muitas coisas não estão traduzidas para o português. Agora já tem alguns livros. E você tem uma formação bastante boa em idiomas, né? Você fala e escreve muito bem o alemão. O alemão, e o inglês também, né? O alemão faz tempo que eu não tenho contato, mas assim, eu precisaria dar uma treinadinha a mais para resgatar. Mas eu falava fluente, e o inglês eu preciso muito para a área profissional, né? A gente tem muitas parcerias com empresas fora do Brasil. Sim. E você usa bastante, porque você vai colher os frutos do seu estudo, não é? Em matérias no idioma inglês, não é? Sim, as leituras, né? Tudo. O primeiro livro sempre surge em inglês, então é bom porque vai treinando. Claro, né? que vai treinando. Muito bem. E por que é tão difícil, então, as pessoas mudarem os seus comportamentos em relação à saúde e bem-estar? Geralmente, as técnicas utilizadas que não são as técnicas mais adequadas para aquela pessoa. Então, o coaching entende um pouco mais da individualidade. Então, qual que é a fase de prontidão para mudança, por exemplo, que essa pessoa se encontra para mudar algum comportamento? Sim. Vamos supor uma pessoa em pré-contemplação, que a gente denomina pré-contemplador, que nem está pensando em mudar o comportamento, né? Ele fala que não pode mudar, não vê os benefícios das mudanças. Então, para essas pessoas, não pode já um programa de ação. Você tem que andar 3 vezes por semana, você tem que ingerir frutas, 3 vezes por dia. Não adianta já chegar com uma receita já para ele começar a ter um comportamento se ele não está nem pensando na mudança. Então, precisa de técnicas mais para mobilização da mudança, para motivação, né? Sim. Então, você acha difícil quebrar esse gelo, melhor, adentrar no interior dessa pessoa e explicar as coisas que você tem que explicar para o benefício delas, é isso? Isso, o que a gente fala sempre é que a pessoa que tem que ter a própria resposta, o que motiva aquela pessoa, né? Poder envelhecer e viajar com os meus netos. Então, tem várias coisas que motivam que são diferentes. A limitação, quer dizer, eu digo, a motivação é limitada, então. Isso, porque e você pretende, quando você está atuando, você pretende expandir essa motivação. A pessoa vai buscando, identificando, porque nós não temos consciência de muitas coisas que nós gostamos, das nossas motivações, ou mesmo da lista de benefícios e consequências que teria uma mudança de comportamento. Então, a gente trabalha muito com a lista dos prós e dos contras, né? Porque muitas vezes tem os contras de mudar um comportamento. Vou deixar de poder acordar um pouco mais tarde, vou ter que fazer esteira, né? Ou correr e pôr o despertador mais cedo. Então, sempre tem os contras, mas fazer com que essa pessoa visualize que os prós e experimente também. Não adianta só falar, eu vou me sentir melhor. Não, tem que começar a pôr em prática para a pessoa ter os benefícios desses comportamentos, dessas mudanças de comportamento. Me diga uma coisa, isso requer muita concentração? Sim, porque o que acontece, as pessoas estipulam metas muito arrojadas, geralmente. As pessoas querem mudar de uma maneira muito rápida e não focam... É o imediatismo, né? Isso, imediatismo, que cada vez mais a gente vê, né? Já começam a fazer exercício e já querem perder, né? Um monte de quilos, ou vão na nutricionista, já querem ter mudanças corporais super rápidas. E os benefícios são a longo prazo. Só que o que a gente tenta mostrar para os clientes, né? E para os pacientes, quando atende em consultório, é que as mudanças são gradativas e essas são as que as pessoas conseguem manter mais o comportamento. Então, o passo a passo, a gente fala em metas SMART, que são as metas inteligentes, que são as metas específicas, mensuráveis, com tempo determinado. Então, uma meta que não seria inteligente uma pessoa que nunca fez exercício, eu vou fazer 3 vezes por semana, esteira, e assim geralmente as pessoas estipulam meta, eu vou começar a fazer 3 vezes por semana. A específica que o coach ajuda a pessoa a traçar
eu vou fazer 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, na esteira, velocidade e tal, porque a pessoa tem que ter muito claro o que ela vai fazer para mudar uma metodologia. o comportamento. Sim, utiliza ferramentas apropriadas para mudar o comportamento. E aí o coach vai acompanhando no passo a passo para a mudança, né? Então, primeiro começa com metas pequenas, porque o intuito é a pessoa também sentir que ela é capaz. Então, várias vezes nós vamos em médicos, em profissionais da saúde e saímos com metas que nós não conseguimos cumprir. E o coach auxilia, então, essa é onde você quer chegar, sua visão de bem-estar, mas as metas são passo a passo. E aí a pessoa vai aumentando a autoeficácia. O grande objetivo do coach é aumentar a autoeficácia, que é a crença de que consegue mudar um comportamento e manter esse comportamento. E geralmente as pessoas conseguem recepcionar a eficiência que você está propondo, não é? E podem sustentá-la no decorrer do tratamento? Sim, porque o intuito não é que a pessoa precise de um coach o resto da vida, e sim ensinar aquela pessoa com as experiências do passado de que ela consegue mudar os comportamentos. Sim. E acaba contaminando. Então, muitos já devem ter sentido, se começa a fazer exercício, começa a se alimentar de maneira mais coerente, mais correta, porque uma coisa acaba puxando a outra, a pessoa começa a se sentir melhor, né? Sim. E acaba fazendo comportamentos de maneira mais saudáveis e mais conscientes também, porque muitas vezes nossos hábitos não são conscientes. Quantas vezes nós estamos nos alimentando na frente da televisão e nem sabemos o que estamos comendo, ou comemos pensando já no trabalho, naquela ansiedade, né, do que vai fazer depois, não está prestando atenção naquilo, se já está satisfeito, se não está, então isso é muito comum, né? Você, como é conhecedora do assunto, para você é fácil. Mas eu não sei, mas eu acho que você deve ter encontrado uma dificuldade muito grande para modificar aquela autoestima da pessoa. Uhum. Ou não é, ou eu estou exagerando? Sim, porque as pessoas muitas vezes até confundem autoestima com autoeficácia, né? A autoeficácia é a crença que a pessoa consegue mudar e manter um comportamento. A autoestima é que a pessoa tem valores como pessoa, sim, né? Sim. E geralmente, quando a pessoa tem experiências de sucesso experiências negativas e não experiências de sucesso em relação a alguns comportamentos, isso afeta mesmo a autoestima, porque ela vai falar, eu não consigo, né? Eu não tenho valor. Então, por isso que o coach auxilia a reforçar ambos, né? A autoestima e a autoeficácia, e com as mudanças de comportamento. Certo. Então, uma pessoa muito estressada pode desenvolver doenças físicas por causa desse problema? Sim, o que a gente mais vê, principalmente nas empresas, são pessoas com índice de estresse muito elevados e que desenvolvem várias doenças, a gente fala de doenças psicossomáticas, né? Acaba somatizando para o corpo. Então, desde pressão alta, como dores, fibromialgia, que são dores em vários lugares do corpo, que acaba sendo um fator do estresse, né? Muito elevado. O estresse como a depressão acaba sendo, hoje em dia, o mal do século, né? Então, as empresas estão cada vez mais valorizando a prevenção e a promoção da saúde dos seus funcionários, porque os benefícios são enormes, né? E eles utilizam, então, dessa psicologia positiva que você sustenta. Sim, né? Eles fazem programas relacionados a mudanças de hábitos, de comportamento dos funcionários. No Brasil ainda não são muitas que têm essa consciência de quão bom para os resultados da empresa, porque a empresa acaba querendo resultado, né? Retorno financeiro. Então, quando eles percebem que... Sim, porque eles investem nas pessoas também, não é? Isso, porque tem um investimento. E quando eles percebem que investir na saúde e na prevenção vai fazer com que o funcionário falte menos ao trabalho, tenha uma produtividade mais elevada, porque quantos funcionários estão com dores ou não dormiram, problema de insônia muito, muito comum, né? Estresse, e estão lá sentados, mas não estão produzindo porque não estão bem emocionalmente, né? E nem fisicamente. Então, para a produtividade, para a falta no trabalho, o índice de turnover, que é essa rotatividade de funcionário, acaba diminuindo quando eles são cuidados, tem um bem-estar, né, na empresa. Sim. E isso tudo influencia demais assim, os resultados, o retorno sobre investimento. Mas a empresa pode tomar, por exemplo, uma atitude de pedir, não é,
ao funcionário que ele não venha trabalhar durante uma semana se ele estiver, por exemplo, com uma gripe. Não um resfriado, uma gripe. Por que isto? Porque me parece que o empresário, eu digo empresário fora do Brasil, não sei se aqui no Brasil, você que pode me dizer se eles costumam fazer isso. Fora do Brasil, eles têm esta prática. Ou seja, você está com gripe, é melhor você ficar na sua casa, porque, pelo menos, na sua casa você vai tentar se curar e não vai contaminar os demais funcionários, porque eu preciso deles. Correto a minha reflexão ou não? Sim, correto. Aqui no Brasil, assim, se o funcionário não fala, estou me sentindo mal, eu vou para casa e levo o atestado, é muito difícil o chefe, o líder falar, né? Mas não. esponte própria, isso não acontece aqui. Não. Fora é mais comum mesmo, porque eles têm Fora preocupação com os outros, né? Sabe por que eu falei isso agora? Pelo seguinte, porque eu me lembro. Agora eu vou voltar ao passado, tá bom, Daniela? Tá. Eu me lembro que quando nós estávamos lá na Alemanha, quando você era pequena, mas o teu pai ficou resfriado, não gripado. E ele, então, coincidiu, porque nós estávamos lá, não é? E ele, de repente, ele ficou em casa durante, me parece que 5 dias. Ele teve uma licença da fábrica, não é? Para ficar 5 dias em casa. Eu me lembro isso como se fosse agora. Até eu comentei, puxa vida, que bom. Quer dizer, aí ele me explicou, teu pai que me explicou. Laércio, o problema aqui é o seguinte, eles me deixaram em casa porque eles não querem que eu contamine os demais empregados da empresa. Olha que coisa bonita, isso lá atrás. Eles se preocupam muito com os outros. Mesmo no hospital, assim, na Alemanha, eu lembro que tem uma área isolada. Se a pessoa chega, vamos supor, com muita alergia, eles não sabem o que é, se é transmissível ou não. Eles deixam isolado até fazer o diagnóstico. É diferente. Sim, aqui, claro, que fica todo mundo junto na mesma sala e um pega do outro, né, no pronto-socorro. Sim, claro. Lá eles isolam com a preocupação de os outros não serem contaminados. E por que, Daniela, essa prática não ocorre aqui no Brasil? Falta consciência, né, das pessoas, o quanto isso seria positivo em diversos setores, se for ver, né? Se tiver uma ação de pensar mais nos outros, que isso no Brasil a gente realmente, em relação à saúde, nas empresas, por exemplo, eles geralmente só contratam um serviço para modificar o estilo de vida de um funcionário, quando assim tem muitos funcionários com algum problema grave. Sim. Então, a prevenção não é pensada. É diferente, fora do Brasil, eles já previnem, o que é muito mais fácil do que quando a pessoa já está com a doença instalada. Claro, né? E aqui no Brasil ainda não tem essa mentalidade para isso. Mas né? Então o empresário precisa começar a aplicar esta prática. Porque você, empresário, você vai se sentir um pouquinho melhor, você vai ter mais lucros, porque o empregado vai ficar bastante tempo com você. Muito bem. Vamos continuar. O que gostaria que você agora explicasse bem, você já explicou mais ou menos, mas explique melhor para o telespectador o que é coaching, técnica de saúde e bem-estar, é isso? Isso, a gente fala que é uma abordagem, né, uma técnica que utiliza ferramentas específicas para mudar o comportamento. Mas é um trabalho realizado em conjunto. Então, é o coach e a gente denomina o cliente coachee. São as nomenclações, né? Coach e coachee, E o processo é coaching. Sim. Então, tem várias nomenclaturas diferentes. E nós sempre fazemos essa comparação que o coach é aquele que está do lado, né, do cliente. Quem dirige o carro é o cliente. O coach vai estar lá para auxiliá-lo, como se fosse a lanterna do carro, para encontrar o caminho mais facilmente, mas na verdade os recursos são da própria pessoa, né? As motivações são da própria pessoa. É a condução da própria pessoa. Muito bem. Então... Daniela, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois então nós vamos retornar e vamos continuar a conversar, tá bom? Tá bom. Você aguarde, que logo retornaremos com a doutora Daniela Levy.